Hello guys of the 7th year, olá pessoal do sétimo ano. Today in this video we are going to continue talking about the simple past. Nesse vídeo então a gente vai continuar falando do simple past, o passado simples dos verbos regulares, por enquanto, né? Verbos que possuem regra para ficar no passado, tá certo? Na última aula então, com as duas turmas, né, vou retomar algumas coisas aqui que a gente viu, tá certo? Nós vimos que, pela primeira vez, nós vimos começar a falar então sobre o passado dos verbos comuns na língua inglesa, né? Mas que nós já tínhamos na unidade anterior, já tínhamos estudado o simple past do verbo to be, que é aquele verbo que a gente estuda desde o ano passado, né? O verbo ser, estar, que era was e were, né? Por exemplo, quando você fala assim, ó, I was at school in 2006, tá? Um exemplo aqui, digamos, meu, né? Eu estava na escola em 2006, tá? Então, was indica ali o passado do verbo to be. Eu estava, ok? Sempre indicando quando que aconteceu isso, né? Porque aqui a ideia é de falar quando que uma coisa aconteceu no passado, tá certo? Ou, por exemplo, we were at hockey in March, tá? Nós estávamos no hockey em março, before the pandemic, antes da pandemia, né? Então, we were, nós estávamos. Então, nós estudamos tudo isso aqui na unidade anterior com as duas turmas, tá? Uma coisa que eu gostaria de relembrar rapidinho. Daí, então, na aula passada, a gente começou a falar, então, sobre o passado simples dos verbos regulares, ok? Limos os fragmentos do texto da página 52, né? Lembrando, when Helen Keller was very young, quando ela era muito jovem, lembrando aqui passado do verbo to be, tá? Ela contraiu uma doença, né? She contracted a disease, né? That forever destroyed, que para sempre destruiu no passado também a habilidade de ver e ouvir dela. But Helen wasn't a quitter, ela não era, né? Ali o era lá de novo, né? Uma desistente. She learned how to communicate, ela aprendeu a se comunicar. Ok? She was the first deaf and blind person who graduated. Foi a primeira pessoa surda e cega que se formou na faculdade. Então a ideia é que a gente prestar atenção. Então, dois tipos de verbos no passado nesse primeiro exercício aqui. Ó. Nós temos o próprio verbo to be, que a gente já viu na aula passada, was e were. E os outros que não são verbo to be são verbos, o quê? Verbos regulares. Ok? Para formar um verbo regular no passado, basta você colocar o que tem em comum aqui entre eles. Tem o ED no final, tá certo? Então, quando a gente fala em verbos regulares, vamos anotar aqui do ladinho, ó, ok? Então, verbo, né, regular mais ED, tá certo? Verbo regular mais ED igual a simple past, igual ao passado simples dele, tá? Então, qualquer verbo regular que você colocar o ED, você está formando o passado dele. É como genericamente no português quando a gente coloca ou, né? Falar, falou, né? Genericamente o ou ali em alguns verbos é o passado. Em inglês não tem várias variações de regras, é apenas o ED, tá? E depois, mais adiante a gente vai ver outros tipos de verbos, mas a maioria é com ED no final, beleza? Então depois a gente tinha que completar a 1, 2, 3 e 4, que eram os nossos exercícios, tá certo? Então pedi assim, ó, nos fragmentos tal e tal, né, contém o verbo to be no passado simples. Quais fragmentos contêm o verbo to be? Aqueles que têm o was, né, ou were. Neste caso, 1 and 3, tá? Corrigindo aqui, completem seus livros aí, tá? 1 and 3, 1 e 3. The fragments and contém regular verbs in the past simple, contém verbos regulares. They end in ed, que terminam em ed, como nós estamos falando agora. Portanto, fragments 2, 4 and 5, ok? 2, 4 and 5, beleza? Fragmentos 2, 4 e 5. Então, isso aqui é o resumo do que é um verbo to be no passado, was, were, que nós estudamos, e o que é um verbo comum, regular no passado, coloca o ed. Let's continue, vamos continuar. Depois aqui pedia basicamente que nós completássemos com o passado, ó,
simples dos verbos. Como o único deles que não é regular é o be, e já está pronto, ó, was, were, os demais basta eu completar colocando o ed no final. Let's do it. Vamos fazer isso então. Então, contract, contracted. Tá? Então, contrair, contraiu. Destroy, destruir, destroyed. Destruiu. Ok? Graduate, se formar. Graduated. Se formou. Learn, aprender. Ok? Learned, aprendeu. No mystery, né? Sem mistério. Basta você completar com ED. Depois, number 3. Mark the correct alternatives. Marque alternativas corretas. Tá? De acordo com o texto, então, né? Que foi lido lá numa videoaula da outra semana. When Helen Keller was very young. Quando ela era muito jovem. Tá? Vamos anotar ali. Então, ok? Então, quando Helen Keller, vamos abreviar ali, era muito jovem, ok? Daí se refere ao tempo no passado em que ela, tá? Em que? Vamos dizer assim, em que? Pontinhos, tá? Nós temos duas opções. She graduated from college, se graduou na faculdade. Contracted a disease, contraiu uma doença. O que aconteceu primeiro, tá? Lembrando do texto. Primeiro ela se formou ou primeiro ela contraiu a doença? Acho que se formar não, porque ela foi a primeira surda e cega a se formar. Então não pode ser a primeira. Obviamente, então me sobra, né, a segunda opção. Quando ela era muito jovem, contraiu uma doença. Ok? E por último, B. The past simple is used in the fragments. O passado simples, então, é utilizado nos fragmentos. Ok? Let's write. Então, o passado simples é usado nos fragmentos para falar de eventos no passado da vida, né, de Helen Keller que estão. Então nós temos duas opções. Que tipo de passado da vida dela? Tá, deixa eu organizar aqui para ficar melhor de vocês lerem, tá? Tá acima também. Ok? Finished, que são acabados, que já foram, or not finished, que não foram. Is she still alive? Ela ainda é viva? No. Então, passados que já foram. Então, sempre que a gente usar o simple past, é para falar de uma coisa que já aconteceu, pessoal. Tá? Então, ela contraiu, algo lá destruiu a visão dela, ela se graduou e ela aprendeu, enfim, tudo no passado acabado, finished. Vamos anotar ali, ó. Finished, um passado acabado. E o not finished, obviamente, é um passado não acabado ou inacabado, como vocês queiram colocar aí. Beleza? So that's number 3. Assim ficou o número 3, então. Let's go to number 4. Beleza? Então, aqui esse timeline mostra eventos importantes da vida da Helen Keller. Complete com os verbos regulares da caixa como no exemplo, tá? Então, nós temos ali died, ok? Vamos anotar as traduções então ali. Morreu. Graduated. Formou-se, né? Ou se graduou. Vamos colocar assim, formou-se. Published. Publicou. Ok? Signed. Assinou. Started. Obviamente começou, né? Start, começar. Começou. E worked. Trabalhou. Ok? Então aqui a gente tem uma timeline, né? Ou seja, uma linha do tempo, tá? Então ali está lá, ó. June 27, 1880, born in Tuscumbia, Alabama. Nasceu então em Tuscumbia, no Alabama. Depois she lost her ability to see and hear after illness. Ela perdeu a habilidade de ver e ouvir após uma doença. Tá? Palavrinhas novas vou anotar. Ok. Sign her first word, water, né? Escreveu a primeira palavra dela, água, né? Water foi a primeira palavra, ok? 1889. Attending Perkins Institution for the Blind in Massachusetts. Frequentar a instituição Perkins, né? Não tem nada a ver com atender telefone, né?
Então, attending means frequentar. Ok? A instituição de Perkins para os cegos em Massachusetts. Então, morreu, graduou, publicou, assinou, começou, né? Acho que ela começou a frequentar. So, she started, né? 1903, 1903, her first book, the autobiography, The Story of My Life. O que ela fez com o primeiro livro dela ali? Ela published. Qual o verbo que combina com livro? É o verbo publish. Então ela publicou o primeiro livro, Autobiografia, História da Minha Vida. Then, na sequência, From Radcliffe, the Women's College at Harvard, de Radcliffe, uma faculdade para mulheres de Harvard. Ela se graduou, se formou, né? Formou-se, she graduated, né? Na Radcliffe. Depois, 1924, with the American Foundation for the Blind, ela trabalhou com a Fundação Americana dos Cegos. And June 1st, 1968, she died, faleceu, morreu, né, pessoal, em Easton, Connecticut. Então, essa é a sequência de eventos da vida da Helen Keller, né? Helen Keller, tá certo? Depois a number 5, bastava nós completarmos as regrinhas para o uso do ED. Então vamos ver o que falava ali, ó. Complete, tá? Essa tabela, a tabela, e aprenda, tá? Ao completar a gente vai aprender as regras de ortografia, tá? Lembrando que spelling e ortografia, como é que se escreve, né? Para verbos regulares no Simple Past. Tá? No passado simples. Eu não vou nem traduzir porque a gente está estudando isso, né? Então, olha só, vamos dividir as regrinhas então, pessoal. A maioria dos verbos, a grande maioria, 95% dos verbos, basta você colocar o ED. Como, por exemplo, destroy, destruir, destroyed. E como diversos outros, como o próprio sign que nós temos aqui, ó. Assinar, segundo a gente viu em cima, sign, assinou. Se um verbo terminar em E, tá? Verbs ending in E, tá? Eu não vou colocar outro ED. Senão, quando a gente tem dois E's numa mesma palavra, tá? O som é de I. Então, se eu colocasse dois E's, ia ficar daid, por exemplo, aqui, né? Então, não é o que eu quero pronunciar daid. Não existe a pronúncia. Então, eu deixo só o D no final. Então, die, morrer, died, morreu. Graduate, já tem o E lá no final. Graduated, se formou, só coloca o D. Então, sempre que terminar em E, coloca apenas o D. Beleza? Verbs ending in consonant, vowel, consonant. Verbos que terminarem em sanduíche de vogal. Eu sempre gosto de colocar assim, ó, CVC, né? Ok? Então, bota assim, ó, vowel sandwich. Ajuda você a lembrar, né? Ok. Ups. Vowel sandwich. Sanduíche de vogal. Tá? Então tem ali os pães, digamos que são as consoantes, e a vogal no meio, que é o recheio. Tá? Sanduíche de vogal. Você, em uma sílaba tônica, tá? Em uma sílaba tônica. Ou seja, para quem não sabe o que é isso, além de ter CVC, a sílaba tônica tem que ser a última. Tem que ser aquela onde está o CVC. Tá? Então você vai double the last consonant. Okay? Então você vai dobrar a última consoante. Tá? Antes de colocar o ED. Tá? Mais ED. Okay? Deixa eu colocar então mais ED. Exemplo, ban. Tá, mas como é que eu sei que ban tem a sílaba tônica na última? É óbvio, né, pessoal? Ban é monossilábico. Ban. Óbvio que a sílaba tônica é a última. Quando tem uma sílaba, apenas a última vai ser a sílaba tônica. Ok? Então, dobra lá o N. Banned. Baniu. Beleza? Mesma coisa, plan. Tem só uma sílaba também. Então, basta você fazer o quê? Pega lá o plan, dobra a última consoante, porque tem CVC, tá? Então, na última sílaba, né? L consoante, A vogal, N consoante. E depois coloca o ED. Planned. E a última regrinha que a gente vai estudar por enquanto, tá?
é a regrinha dos Ys terminados, né, precedidos de consoante. Por exemplo, a gente viu que o destroy, tá? Dá uma olhadinha pro destroy aqui comigo, ó. Que o destroy termina em Y. Porém, antes do Y a gente tem uma vogal. Nesse caso de ter uma vogal, a regra é geral. Não tem que fazer nenhuma mudança, basta colocar o ED. Mas isso não acontece, por exemplo, quando o Y, tá? Olha o Mary aqui, é precedido de uma consoante. Antes do Y tem o R. Se isso acontecer, nós vamos ter que seguir essa regrinha aqui. Verbos terminados em consoante mais Y, menos o Y, mais o I, mais ED. Ou seja, para ficar mais fácil de entender, a gente retira o Y, tá? Retira ele, ok? E coloca o IED, tá? Então é um jeito da gente memorizar aí, ó. E coloca IED no final, tá? O que vai acontecer com o study aqui então agora? Primeira coisa, tiramos esse Y, ok? Retiramos ele, tá? E trocamos por IED. Vamos ver? Então vamos obter studied, tá? Então cuidem bem, pessoal. Quando verem Y no final de um verbo regular, na hora de colocar para o passado, então pensem, tem uma vogal antes do Y? Tem. Bota só o ED normal, não te estressa, tá bom? Tem uma consoante? Daí você vai ter que trocar o Y por IED. Daí vai obter studied, por exemplo, married, e assim por diante, tá? Bom, se você não entendeu muito bem ainda esse conteúdo, o que você vai fazer? Você vai vir aqui para a página 121, onde nós temos diversas explicações sobre esse assunto em português, tá? Onde você vai dar uma lida melhor e vai se preparar para a próxima aula, para as próximas lives, que nós vamos fazer mais exercícios deste assunto. Tá certo, pessoal? That's it for today. É isso por hoje. Hope you like it. Hope you understood. Espero que tenham gostado, tenham entendido. Bye bye. See you guys.